Boa noite, começa agora mais um Conexão ND aqui na Record News e hoje, nesta terça-feira de feriado, nós vamos receber o presidente do PTB do Mato Grosso do Sul, o ex-senador, senador cassado, Delcídio do Amaral, que vai falar sobre os tempos de poder, vai falar de prisão, vai falar de Lava Jato, da ruptura com o PT e os protagonistas da época e a volta à política. Senador, muito obrigado por ceder esse tempo em pleno feriado para conversar conosco. E eu, agradecendo a sua presença aqui no Conexão ND, já começo lhe perguntando por que o senhor se filiou ao PT, qual é a sua identidade com o PT? Bom, primeiro, Paulo, quero lhe cumprimentar, quero cumprimentar todos os seus telespectadores, né, do Conexão ND e dizer que é um prazer ser entrevistado por você, tenho um respeito enorme pela sua carreira e pela sua história. Inicialmente, em tese, seria afiliado ao PSDB. Só que aqui no Mato Grosso do Sul, como eu sou um sul-mato-grossense que andou pelo mundo, né? Eu fui Petrobras, fui Eletrobras, fui Vale do Rio Doce, fui Shell, vivi fora do Brasil. A turma estava com um pouco de medo aqui. Então, quando eu me filiei, abonado pelo Sérgio Mota, eles esconderam minha ficha de filiação e eu acabei não pertencendo aos quadros do PSDB nas eleições de 98. Quando chegou 2002, eu fui procurado pelo então governador de Mato Grosso do Sul, Zeca, do PT, para que eu me filiasse ao partido e fosse para a Secretaria de Infraestrutura aqui do Estado. E com o compromisso de eu sair candidato ao Senado pelo PT. E assim aconteceu. Eu fui candidato ao Senado, ganhei a eleição, e ali começou a minha carreira política. Eu sou engenheiro de formação, eu entrei para a política muito depois, Paulo. E no PT fiquei até 2016. Agora, sempre tive uma postura com relação ao PT, crítica, e o PT também com relação a mim, né? Aí que eu queria lhe interromper já e lhe fazer uma pergunta. Teve o episódio do Cerveró, um episódio que acabou fazendo com que o senhor perdesse o seu mandato e até o senhor foi preso, né, naquela ocasião em relação à Operação Lava Jato. Agora, o senhor se sentiu traído pelo PT? Sem dúvida nenhuma, Paulo. E é importante a sua pergunta. Eu sempre tive altos e baixos na relação com o PT. E talvez um momento crucial disso foi a CPI dos Correios. Quando ocorreu tudo aquilo comigo, algumas personalidades do PT viram a oportunidade de me largar ladeira abaixo. E foi o que aconteceu, né? E é importante registrar que quando eu fui preso, eu fui preso por obstrução de justiça, eu não fui preso por corrupção, não, como vários integrantes do partido. E foi absolvido depois, né? E fui absolvido em todas as instâncias e a última por unanimidade, né? E o PT simplesmente, no dia da minha prisão, soltou uma carta no Senado e dizia que não tinha nenhuma responsabilidade comigo. Ao contrário de muitos outros integrantes do partido que foram acusados de corrupção, presos, né? E o PT sempre negou a veracidade dessas investigações. Portanto, não há dúvida nenhuma. O PT foi meu algoz, né? Agora, o senhor, como líder no Senado, líder do governo Dilma Rousseff, o senhor não via todos esses movimentos dos seus companheiros de partido? Boa pergunta, Paulo. Eu comecei a perceber isso uns 2 meses antes.
porque eles sabiam o que estavam aprontando para cima de mim. E, na verdade, até por eu ser uma pessoa que tem bom relacionamento com lideranças, com partidos, eu converso com todo mundo. Sempre fui assim na minha vida, né? Inclusive como executivo. Até porque vivi em vários lugares do mundo, então eu aprendi a respeitar as pessoas, enfim, e tratar todos com cordialidade. Mas eles já sabiam o que ia acontecer, porque 2 meses antes, aproximadamente, 1 mês e meio, você percebia um certo distanciamento de algumas figuras do PT e eu não compreendia. Eu achava que era questão que estava relacionado com a agenda e tal, mas eles sabiam de tudo o que ia acontecer. Eu, na verdade, fui muito ingênuo, né, quando tudo ocorreu, mas eles já tinham montado a cabeça de caboclo para mim meses antes, sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza e afirmo isso para você. Então, o PT que o senhor fazia parte, esse PT realmente tem a banda podre. Tem, e é grande ainda, e permanece, né? Eu acompanhei, eu vivi na Europa, Paulo, e eu acompanhei várias situações relacionadas a esses partidos de esquerda na Europa. Vários deles saíram com denúncias de corrupção. Eu vou dar exemplo do Partido Socialista Operário Espanhol, que eu conheço mais a história. O Felipe González. Felipe González ficou 12 anos no poder e saiu por denúncias de corrupção no governo dele, do pessoal do Partido Socialista Operário Espanhol. Isso não aconteceu na Espanha, aconteceu em outros países também. Só que o Partido Socialista Operário Espanhol, ele reconheceu seus erros e entendeu que tinha que mudar. E mudou. E hoje o Partido Socialista Operário Espanhol, ele não só fez, alguns anos depois, o primeiro-ministro, que era o Zapatero, um primeiro-ministro jovem, né? Mas hoje tem um papel importante na política da Espanha. O problema é que o PT não quer reconhecer os erros que cometeu. O PT continua seguindo a mesma trilha, né? Desculpe lhe interromper, não quer reconhecer ou não quer assumir, porque ele não acredita que errou? Ele não quer assumir, mas ele sabe que errou. E várias correntes no Partido dos Trabalhadores sabem que esse meia-culpa é fundamental para o partido avançar, né? E o PT tem que entender que ele não é do Lula. O PT é maior que o Lula. Só que o PT virou prisioneiro do Lula. Tanto é que depois de 8 anos aí de mandato e depois com a eleição da Dilma, que na verdade era uma presidente tampão, porque a ideia era o Lula voltar, mas aí veio a doença, ele não teve condição de voltar. E depois, quando quis retornar, a Dilma disse que não, ela era candidata, né? E não mudou nada, e continua a mesma coisa, né? Se o PT fizesse um meia-culpa e olhasse os quadros que tem, tenho certeza absoluta que já teria saído dessas denúncias todas e seria extremamente competitivo nas eleições, nas próximas eleições. O senhor tem ressentimentos e, de repente, pelo fato de estar se preparando para voltar à vida pública, tem um espírito um tanto vingativo? Não, Paulo, eu sempre fui um moderado na minha vida, até por tudo que eu vivi. Não como político, como engenheiro e depois como político também. Então, quando eu falo, por exemplo, que o PT não reconhece a culpa, que o Lula continua à frente do partido, que o Lula é candidato a tudo, o PT ficou preso com o Lula na Polícia Federal em Curitiba, né? E eu acho que isso tem que passar, né? O PT tem excelentes quadros, né? E eu nunca fiz política e nunca fui uma pessoa... eu não levo ranço, eu sou um cara cristão, eu tenho uma formação religiosa forte. Eu não levo ranço de ninguém, porque o ranço faz mal para a alma, faz mal para a gente. E eu procuro aprender com a vida e sempre avançar, né? Aprender com o que a vida te ensina,
mas sem rancor. Rancor faz mal para a alma, para a saúde. Não tem rancor nenhum, não. Então, virada a página, esse momento passou. Só uma curiosidade que eu tenho, teve pagamento de multa em relação à sua condenação, não? A condenação à sua sentença? Eu paguei uma multa judicial, né? Que agora, depois da minha inocência, eu estou questionando, Paulo, e legitimamente. Você só paga a multa quando você tem culpa. Quando você não tem culpa, você vai pagar multa de quê? Né? E não houve no meu processo todo nenhuma denúncia de corrupção ou malfeitos. E se surgiram algumas, a própria justiça deliberou a meu favor. O senhor considerou Então, que foi armado também aquela gravação do foi. filho do Cerveró, né? Foi armada. Ela foi armada por um procurador chamado Marcelo Miller. Aliás, coincidentemente, é o mesmo que preparou a JBS, né, o Joesley, a gravar o ex-presidente Temer. É o mesmo procurador, que estava trabalhando à época para estava vestindo duas camisas. Uma era da PGR e a outra era do JBS. Tanto é que ele inteligentemente se afastou, né? Saiu, se aposentou da PGR e foi fazer concurso público para juiz federal. E acabou tendo a sua entrada na Justiça Federal negada por inidoneidade. Então, armaram realmente, foi um flagrante forjado, e isso a própria Justiça, além de ter me inocentado, a própria Justiça coloca na sua decisão que foi um flagrante forjado, portanto, provas ilegais e inidôneas. Só para relembrar para quem não sabe ou não soube da história, Cerveró era um ex-diretor da Petrobras e acusaram o senador Delcídio do Amaral de ter solicitado para ele ganhar 50 mil reais, uma coisa assim, né? Para que ele não fizesse delação premiada. Foi essa a história, né? Não, na verdade, foi pedido, à época, né, pelo filho dele, um suporte para bancar os serviços advocatícios que ele precisava em função do momento que ele vivia. Daí Mas aquilo, transformou numa outra situação. numa outra situação, e uma trama que não aconteceu só comigo, aconteceu com o ex-presidente Temer também. Mas, como Deus é justo, né, eu acabei inocentado em todas as instâncias, né? Fizeram aquele carnaval todo, Paulo, mas depois, quando eu fui inocentado, eu devo ter saído num rodapé de página de jornal. Ou talvez a notícia que tenha sido dada não tenha demorado 30 segundos, né? Mas eu sofri muito, foi um estrago grande na minha vida. E Porque as atingiu a portas se família fecham. também, né? Isso aí. Minha mulher, minhas filhas, que foram heróicas quando enfrentaram tudo isso, as minhas filhas também, né? E eu sou um cara que sempre batalhou na vida, né? Elas me honraram durante todo esse tempo e deram a volta por cima. Como eu estou dando a volta por cima agora, é porque eu tenho que resgatar aquilo que me tiraram, a honra. Sabe? Tudo na vida que é material, isso aí não vale nada. O importante é a honra, né? E minha mulher e minhas filhas me honraram, tiveram coragem de enfrentar aquela situação difícil. E agora chegou a minha vez para terminar esse teatro que começou em 2015 e que vai para um outro ato a partir de 2022. Então é aí que eu quero entrar. Já passamos pela história, por os momentos que o senhor enfrentou e agora eu quero olhar para o futuro. Resgatar a minha honra, e isso está lá em 2022. O senhor é candidato, então, no ano que vem, a Senado ou à Câmara? Eu vou ser candidato, Paulo, à Câmara dos Deputados. Eu agora não posso errar, eu tenho que ter humildade para me posicionar politicamente de uma forma compatível, até considerando tudo que aconteceu comigo. Eu sou presidente do PTB de Mato Grosso do Sul,
E acho que tem uma boa eleição, Paulo, porque eu, como senador da República, eu, eu trouxe investimentos para todo esse estado. E eu era um senador muito atuante, porque eu andava muito pelo interior do estado, andava muito pela capital. Não há um lugar desse estado, seja em áreas urbanas, nos municípios todos, os 79 municípios, em aldeias, em quilombolas, em assentamentos. Eu tenho um legado e uma folha de serviços prestados inegável, e as pessoas não esquecem, né? E elas têm ciência, o povo do meu estado tem ciência da falta que eu faço, né? Sem, não estou dizendo, não estou querendo me autoelogiar, não. Eu sei o que eu trabalhei, Paulo. Eu trabalhei muito. Enquanto tinha nego zanzando por aí, eu estava caminhando no meu estado, conversando com todo mundo, fazendo uma política plural, sem preconceito, generosa, estendendo a mão. E Deus coloca a mão na cabeça dos justos. Então, nós temos uma eleição para enfrentar em 2022 e eu quero lhe fazer uma pergunta que pode até parecer um pouco indelicada, mas é uma pergunta importante. A justiça lhe absolveu. O senhor acredita que o eleitor também vá lhe absolver? Paulo, evidentemente, num fato como o que aconteceu comigo, claro que as pessoas fazem juízo de valor, evidente. Mas o povo aqui do Estado, ele já entendeu que eu fui injustiçado. A maioria da população, da minha gente aqui de Mato Grosso do Sul, entende isso hoje. Isso é uma coisa que já foi bastante sedimentada. E como eu sou um político que não persegue ninguém, não tem ódio no coração, não tem ranço com ninguém, as pessoas me conhecem, elas sabem do que eu sou capaz, né? Agora, claro, a sua pergunta é pertinente. Algumas pessoas não vão admitir isso, mas a grande maioria, eu vou usar uma expressão que a gente usava muito entre engenheiros, esse tema em Mato Grosso do Sul já foi fatorizado já. Já foi? Fatorizado. Ah, tá. Agora eu Ou lembrei seja, a da. turma já entendeu. Não entendi, mas assimilei. Eu lembrei agora da sua participação na usina de Tucuruí, né? Sim. Como engenheiro, trabalhou na usina de Tucuruí. Paulo, como engenheiro, né, eu comecei minha carreira no setor elétrico. É engenheiro Então, elétrico, então? eu sou engenheiro eletricista, modalidade eletrotécnica, né? E eu me formei em engenharia e caí no mundo. E eu comecei minha vida no Nordeste, lá no Rio São Francisco, na construção da usina de Paulo Afonso IV. Depois de lá, recebi um convite para puxar as linhas de transmissão que iam interligar o Nordeste com o Norte. O Norte que eu estou dizendo, nesse caso, Maranhão e Pará. Depois Tocantins, aí as coisas foram avançando para o Amazonas, enfim, para Roraima, Acre, Rondônia e Mato Grosso, que é outro estado irmão da gente aqui. E eu fui chefe da usina de Tucuruí. Quando eu saí de lá, nós estávamos com 10 turbinas operando já, né? E lá eu conheci o Brasil profundo, o Brasil da Amazônia, que é um Brasil que tem uma realidade muito diferente daquela que talvez muitos brasileiros conheçam, brasileiros que vivem no Sudeste, no Sul, no próprio Centro-Oeste. É o Brasil profundo. E de lá eu virei diretor da Eletronorte, eu fui o primeiro diretor empregado da Eletronorte, que antes era tudo escolha dos governos. Eu fui diretor de carreira. Depois eu recebi um convite para ir para a Shell, fui trabalhar na Holanda. Aí eu ganhei o mundo, entrei nessa área de petróleo e gás fortemente. Depois recebi o honroso convite de ser diretor de engenharia da Eletrosul, onde nós fizemos uma gestão absolutamente diferenciada no setor elétrico. Pegamos uma empresa que estava quebrada, transformamos a Eletrosul na melhor subsidiária da Eletrobras, começamos os projetos
no Rio Uruguai, que você conhece bem, Itá, Machadinho, Campos Novos, foram os primeiros projetos com participação privada do setor elétrico. E aí que vem a sua identidade aqui com Santa Catarina, né? Oh, sem dúvida nenhuma. Eu cheguei aí solteiro e depois casei, né? Minhas filhas foram criadas em Florianópolis, estudaram no Coração de Jesus, né? Minha mulher tem lojas aí em Florianópolis, e mesmo em Mato Grosso do Sul, nós temos uma ligação muito forte com o Estado e temos grandes amigos aí. Eu vou lhe interromper um pouquinho, senador, porque eu já estourei o tempo aqui nesse primeiro bloco e eu quero entrar no segundo bloco, que eu quero saber a sua visão da política que o senhor vai encontrar agora. Será que tem muita mazela ainda do que o senhor vivenciou da política que o senhor vai encontrar agora? Mas isso a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para conversar com o senador Delcídio do Amaral. Essa é a Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo a presença do ex-senador Delcídio do Amaral e a gente já toca para não perder tempo. O senhor está voltando na política. Qual é a política que o senhor acha que vai encontrar? É a política dos políticos ou é a política dos togados imperiais? Excelente pergunta, Paulo. Eu só queria esclarecer só uma coisa. Depois que eu passei pela Eletrosul e fui para a Shell, eu fui ministro de Minas e Energia de Itamar Franco, fui presidente do Conselho da Vale, depois diretor da Petrobras. O currículo é longo. Eu só quis dizer isso porque às vezes a pessoa fala, esse cara é político de carreira e tal. Eu nunca fui político de carreira. Eu fui executivo, engenheiro de grandes empresas, graças a Deus. Deus me deu essa oportunidade. Mas agora, respondendo a tua pergunta, o seguinte, é lamentável. O Brasil virou a pátria do judiciário. Eu não conheço nenhum exemplo de país que o judiciário prevaleceu e que foi para frente. Um país, ele se faz de técnicos de nível médio, de enfermeiro, de médico, de engenheiro, de administrador. Eu tenho muitas preocupações, Paulo, com a judicialização que tomou conta do Brasil. Muitas pessoas aí que têm esse protagonismo todo, eles não sabem o que é pedir voto, andar na rua, ser xingado na rua, ter que explicar as coisas todas ao longo do mandato. São pessoas indicadas indiretamente, ou por mérito de carreira, ou então por indicação política. E eu vejo com muita tristeza o que está acontecendo no Brasil. Nós, políticos, tivemos culpa disso, porque, por exemplo, projetos que eventualmente um partido ou outro não concordava ingressavam no judiciário para questionar a decisão do Congresso. O Congresso foi se intimidando ao longo do tempo, e hoje eu lhe confesso que vou encontrar um Congresso muito pior do que o Congresso que eu vivi. Não estou dizendo que na nossa época nós já não estávamos errando nesse sentido, mas hoje a situação é muito pior, né? E nós vamos precisar botar um freio de arrumação. Falam tanto em pesos e contrapesos da democracia, né? Mas peso e contrapeso na democracia brasileira não existe hoje, não. Hoje é a predominância absoluta do judiciário. E até para lhe dar um exemplo rápido, a quantidade de advogados que são formados, né? O número de faculdades de direito no Brasil hoje é maior do que todas as faculdades de direito somadas do mundo. Então, com todo respeito, não há risco de dar certo um país com uma distorção como essa. Eu não estou criticando advogados, não.
Mas hoje é um desbalanço completo com relação às outras atividades e, especialmente, com relação ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, né? É inacreditável o que o Brasil está vivendo. É simplesmente lamentável. Agora, como é que o senhor vê a eleição do ano que vem, a partir do momento que a gente ouve do ministro Alexandre de Moraes, na hora em que caça um deputado por fake news? Agora tudo é fake news. Fake news pode sim ser uma notícia falsa, como também pode ser uma notícia que não querem ouvir. Agora, até que ponto ele chega e diz que em 2022 vai caçar registro e vai botar as pessoas na prisão? Nós já começamos uma campanha que nem iniciou ainda, sob ameaça. Paulo, você veja esse conceito de fake news, né? Ou um conceito mais estendido. Um candidato, ele vai para um palanque ou vai para a televisão, e a mentirada que pelo menos uma parte deles conta, isso é fake news também ou não? Qual é o conceito de fake news? Por exemplo, se você tiver ao longo da campanha, supostamente, uma fala, um depoimento de alguém que é candidato, como é que você pode prender uma pessoa ou caçar uma pessoa impunemente? Quer dizer, sem fazer nenhum filtro de nada. Ou seja, é uma coisa absolutamente insensata, é uma coisa completamente fora minimamente, de qualquer bom senso, para não falar, não entrar aí pelo viés jurídico, né? Então, eu vejo com muitas preocupações quando o judiciário entra no Poder Legislativo. Você vê o meu caso. O meu caso, eu acabei sendo cassado, fui preso e depois inocentado. Eu sequer fui ouvido, muito depois, né? E depois, depois de que tudo que aconteceu, que eu perdi o mandato, a justiça entendeu que eu era um homem inocente e fui vítima de um flagrante forjado. Quer dizer, como é que pode acontecer um negócio desse? Como é que isso é possível num país onde as pessoas... Então, eu não posso falar nada agora. Se eu falar alguma coisa que os contrarie, então eu vou ser preso. Crime de opinião, vai na Europa, pega skinhead na Alemanha, que ficam pregando eugenia e outras coisas mais. Os caras só são presos e depois liberados se estão prejudicando a ida e a vinda das pessoas, o ir e vir, né? Ou a liberdade dos outros. Mas ninguém é preso por crime de opinião, Paulo. O Brasil está prendendo gente por crime de opinião. Eu quero falar, por exemplo, o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson está indo para mais de presidente do meu partido. Ele está indo para mais de 90 dias preso por crime de opinião. Que risco o Roberto representa para as instituições democráticas? Com todo o respeito, pô. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. É aquela velha história. Hoje vieram aqui, levaram meu vizinho judeu. Como eu não sou judeu, eu não falei nada. Semanas depois, pegaram meu vizinho que era muçulmano. Como eu não era muçulmano, ninguém falou nada. Aí um belo dia chegaram e me levaram. Não tinha ninguém para reclamar. Nós estamos chegando nisso. É uma coisa absolutamente surreal, Paulo. É inadmissível isso. Agora o senhor falou sobre o Roberto Jefferson. Claro que em algumas postagens dele ele foi um pouquinho exagerado, ele extrapolou um pouco, mas tem o conceito da livre expressão, da manifestação da opinião, que é uma conquista, e virou um totalitarismo judiciário, porque se não é o que eu quero ouvir, não é o que vai ser dito. Agora, o Roberto Jefferson escreveu uma carta, de repente ele sintonizado com o Bolsonaro, que o senhor também é sintonizado com o Bolsonaro, o seu partido até então é sintonizado com o Bolsonaro, de repente ele escreveu uma carta e criou um distanciamento. Paulo, desculpa. Muito boa essa sua pergunta também. Na verdade, é o seguinte, esse manuscrito que vazou,
Era uma carta que ele encaminhou através dos advogados para um amigo pessoal. É como para alguém de confiança sua, você faz um texto, escreve uma carta e reclamando. Era um desabafo. Só que essa carta foi vazada. Não me pergunte por quê. É aquela história, diz que jabuti não dá em árvore. Né? Se dá em árvore, ou é enchente ou é mão de gente. Mas a realidade é que vazaram isso, que era uma carta pessoal, e aí tomou uma dimensão que o PTB estava rompido com o Bolsonaro. Naquele mesmo dia, para você ver, coincidência em política não existe. Né? Naquele mesmo dia, o PTB reuniu a Executiva Nacional, reuniu os presidentes, os 27 presidentes estaduais, e nós tiramos o encaminhamento por unanimidade para apoiar o Bolsonaro vindo para o PTB ou não. Horas depois, essa carta foi vazada. Você não tem noção o que isso prejudicou o PTB, ou está prejudicando o PTB. Né? Hoje, a Graciela, que é aí de Santa Catarina, que é a presidente que está respondendo pelo PTB, eu sei as dificuldades que ela está enfrentando por causa disso. Aqui é o Kennedy Nunes, né? Sim, o Kennedy Nunes, isso mesmo. O Kennedy que responde aqui pela presidência do PTB. Ele responde pela presidência do PTB e faz um grande trabalho aí à frente do PTB e como deputado também. Agora, diante desses fatos, a gente começa a ver que a política está muito mais próxima do PCC do que de outras coisas, né? Pelas atitudes que vêm sendo tomadas. Olha, o Paulo, é incrível. Eu até, em respeito a você, ao seu canal, aos seus telespectadores, eu tenho até outros exemplos ainda muito piores, sabe? Então, isso é ruim, né? E isso é resultado, Paulo, da criminalização da política. Sabe? Criminalizaram a política no Brasil. E na política tem gente boa e tem gente ruim. Como tem jornalistas bons, como você, jornalistas ruins, advogados bons, advogados ruins, médicos e assim por diante. Esse cenário que nós estamos vivendo hoje foi o da criminalização da política, quando criaram um processo onde eles perseguiram uma história a ser contada, e uma história que estava dentro da cabeça de alguns deles, né? E dentro de um viés político acentuado, onde não obedeceram à Constituição, reinterpretaram a Constituição. Isso se não combinaram as decisões judiciais, as prisões e assim por diante. Um processo que conseguiu eliminar 2,5 milhões de empregos no Brasil. Grandes empresas com tecnologia, que não trabalham só no Brasil, que trabalham no mundo inteiro, basta viajar para ver. E aí, tentando passar uma mensagem que essas empresas só trabalhavam com corrupção. Ocorreram casos, consequentemente aconteceram, né? E que tem que ser, e que a justiça tem que cumprir o seu papel, não tenho dúvida nenhuma. Mas aqui, eu me lembro bem, Paulo, nós aprovamos a Lei 12.850, que é uma lei chupada dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você acusa um empresário, você pode exigir multa, você pode prendê-lo, mas você não acaba com a empresa. Você respeita emprego. Aqui eles arrebentaram empresas que são players no mundo inteiro, ou eram, pelo menos, né? Não respeitaram o emprego. Um empresário fazia um acordo de colaboração com o Ministério Público e aí vinha CGU, AGU, Tribunal de Contas da União, todo mundo questionando o cara. Ou seja, o cara não movimentava a empresa, ele não conseguia gerar emprego, e nessa brincadeira, ficou falando do Bolsonaro aí, que tem 12 milhões de desempregados, 13 milhões, e os 2 milhões que vieram lá de trás, fruto desse protagonismo do judiciário.
Isso aí vai ter que vir à tona. Esses caras não podem passar impunes, porque eles cometeram um crime, alguns bem intencionados e que fizeram o seu serviço correto. Mas, ao desrespeitar a Constituição, eles cometeram um crime de lesa pátria, porque eles prejudicaram o futuro de muitas famílias brasileiras. Senador, infelizmente e lamentavelmente, porque a coisa começou a esquentar agora, mas o Esquentar bem. eu percebi, e infelizmente o programa está terminando. Eu tenho um minutinho para o senhor, em um minuto mesmo, para o senhor dizer o que o senhor, qual é a sua esperança dessa mudança para 2022? A gente sempre tem que trabalhar com esperança, Paulo. E eu acho que 2022 pode ser o começo de um novo tempo, né? Nós temos que suplantar essas dificuldades que você tão bem abordou ao longo da entrevista. Mas eu sou um cara que sempre acreditou no Brasil, tanto é que eu andei no Brasil inteiro. Eu sou um brasileiro que conhece o Brasil. E conheço o povo brasileiro, que é um povo especialíssimo. Ele não pode ficar à mercê de meia dúzia de pessoas aí que se acham donos do país, que vivem confortavelmente em gabinetes, sem saber o que acontece no dia a dia de um pai, de uma mãe de família, dos seus filhos. Então, eu tenho esperança que as coisas mudem. Sabe por quê? Porque eles exageraram tanto na dose que aquela atenção e carinho que o povo tinha por eles está mudando redondamente de uma forma muito rápida. Ou eles acordam para isso, ou eu estou prevendo no futuro momentos bastante difíceis para esses pseudos donos do Brasil. O dono do Brasil é o povo. O dono do Brasil são aquelas pessoas que fazem do nosso país um país que tem expectativas, que tem futuro, né, e que tem oportunidade para todo mundo. Muito obrigado por sua participação, obrigado pelos esclarecimentos e futuramente, com certeza, a gente voltará a se encontrar para mais um bate-papo aqui no Conexão ND. Olha, parabéns, Paulo, mais uma vez, pelo trabalho de vocês, pelo Grupo ND, né, por essa postura que vocês sempre adotaram de levar o bom jornalismo para a população catarinense, para a população brasileira. E eu estou à disposição. Foi uma oportunidade ímpar, uma honra para mim, e principalmente ser entrevistado por você e no Grupo ND, que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, e vi esse grupo crescer ao longo dos anos, né, e tive a honra de acompanhar de perto esse bom trabalho que vocês executaram. Um forte abraço, fiquem com Deus e um excelente final aí de dia. Muito obrigado, um abraço enorme, obrigado por suas palavras e obrigado você que nos acompanhou até aqui no Conexão ND, e terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Boa noite, um beijo e até lá!